Olá a todos e todas, meu nome é Itamar Hari, né? E a gente vai trabalhar com o conteúdo de ensino religioso, direcionado aos alunos do 7º ano. O nosso assunto será líderes religiosos. Lembrando que na última aula eu fiz questão de lembrar que o nosso conteúdo do ensino religioso não tem absolutamente nada a ver com a catequese dentro das escolas públicas. Não é verdade? Então, o ensino religioso é uma matéria que vai trabalhar a questão até do sentido da vida, da questão da religiosidade, no sentido de projeto de vida e etc. Quando a gente fala em líderes religiosos, a gente tem que pensar primeiro na questão: o que seria um líder? Né? Porque um líder, quase sempre, a gente imagina que é uma pessoa boa, que está fazendo sempre o bem, mas nem sempre. A gente vai perceber algumas características aqui que necessariamente não são só de pessoas que estão fazendo o bem. Por exemplo, algumas características que a gente pode apontar de um líder, né? Você vai pensando aí na sua casa, tá? Algumas pessoas que você conhece e que vai lembrando que pode ser considerado uma líder ou um líder. Por exemplo, um líder tem que ter carisma, entusiasmo, oratória, criatividade e autoridade. Lembrando aí que carisma é o quê? A capacidade de seduzir, de influenciar as pessoas. Às vezes a pessoa é um dom natural, o carisma daquela pessoa. Entusiasmo, alguém para poder tentar influenciar algo ou alguém, ele precisa ter um entusiasmo, ele precisa acreditar naquilo que ele está querendo transmitir lá aos seus seguidores. A oratória. O dom de falar em público é algo que um grande líder, quase sempre, ele precisa ter. É uma coisa que você pode ir desenvolvendo aos poucos, mas é algo importantíssimo, inclusive no mercado de trabalho. A criatividade, um grande líder, né? Um líder, ele tem que ter uma criatividade. Ele tem que estar tentando criar algo novo, sempre, de preferência. E uma certa autoridade perante os seus liderados. Não porque talvez ele conhece demais o assunto, mas também porque ele é algo até que informalmente ele vai adquirindo ao longo do tempo. Eu trouxe, né, eu vou apresentar para vocês alguns líderes, para vocês entenderem, identificar algumas características desses líderes e até associar com os líderes que vocês conhecem. Alguns aqui vocês conhecerão, outros não. Aqui nós temos 4 líderes, né? Nós temos ali um ator chamado Álvaro Morte, depois eu vou explicar por que é líder. Nós temos Gandhi, temos a Malala e temos o pastor, né, batista, Martin Luther King. O primeiro ali, o autor Álvaro Morte, ele representa um papel na ficção, no cinema, nas séries, do professor de uma série que ficou muito conhecida, que é a série La Casa de Papel. Ele é um exemplo. Né? Embora seja uma série que muita gente gostou, apaixonou e até tiveram uma certa simpatia pelos criminosos, é interessante ver que o direcionamento dele não é para algo bom. Por mais que eles tenham criado uma simpatia com as pessoas, são criminosos, estão fazendo uma coisa super errada. Ele mesmo fala: se a gente for pego, ganharemos tempos na prisão. Do lado nós temos Gandhi, um pacifista indiano, tá? Que a grande luta dele foi o quê? Para a libertação da Índia, da colonização da Inglaterra. Gandhi tem a história dele muito bonita. Tem um acontecimento interessante, que é a Caminhada do Sal, na qual ele caminhou mais de 300 quilômetros, juntamente com a multidão de pessoas, em direção ao mar. Porque ele acreditava que a Inglaterra cobrava impostos muito altos dos indianos. E ele acabou conseguindo lá a independência da Índia. E pouco tempo depois, infelizmente, ele foi assassinado. Nós temos a Malala. A Malala é um exemplo de jovem com ideais. No país dela, que é o Paquistão, era mais ou menos... Eles não são muito adeptos de estudo direcionado às mulheres. E ela, contra tudo e contra todos, resolveu continuar estudando.
Ela chegou a criar um blog e foi ficando famosa mundialmente nessa luta dela do desejo de saber. Conhecimento é muito bom, não é verdade? E ela, voltando da escola um determinado dia, ela já estava até famosa, entrou alguém num ônibus que ela estava, no escolar, e a baleou na cabeça. Ela foi levada para o hospital, depois foi até transferida para a Inglaterra, ficou mais ou menos 15 dias, né, entre a vida e a morte, e acabou escapando. E hoje, nisso, ela acabou se transformando numa lutadora, tá, pelos direitos das mulheres e principalmente o direito da educação. Ela até ganhou um prêmio Nobel da Paz. Foi a pessoa mais jovem a ganhar o prêmio Nobel, parece que com 17 anos. Ao lado nós temos o pastor batista, que é o Martin Luther King, norte-americano. Tá? A grande luta dele era a favor dos direitos civis e contra o racismo nos Estados Unidos. Ele teve muita luta, muitas peregrinações. Interessante que ele tinha o Gandhi como uma influência. Por isso que ele fazia muitas passeatas, que Gandhi também fazia passeatas, peregrinações, como eu falei antes. E o Martin Luther King acaba melhorando um pouco a questão do racismo, foi criado algumas leis, mas um pouco depois também ele acaba sendo assassinado. Vejam vocês, desses 4 líderes mundiais, um não conta porque é fictício, mas dos 3, todos eles sofreram atentados. 2, infelizmente, faleceram e a Malala ainda sobrevive. Ainda bem. E sendo uma pessoa muito importante, mostrar a importância da educação. Aqui nós temos 4 líderes brasileiros. Tá? Em toda lista que a gente vai pesquisar, que o maior líder brasileiro, sempre aparece o Ayrton Senna do Brasil. Tá? Ele já tem quase 30 anos que ele faleceu, no entanto, ele ainda frequenta o imaginário das pessoas. Foi um líder que teve aí no Brasil, no sentido ele foi tricampeão mundial de Fórmula 1 e tinha aquele carisma, ele era amado no Brasil. Ao lado nós temos a figura de Zumbi dos Palmares, que também representou o que? Uma luta muito grande na questão da escravidão no Brasil. Ele, criado por um padre, chamava Francisco, ele largou tudo e a todos para poder comandar o maior quilombo que nós tivemos aqui no Brasil, que era o Quilombo dos Palmares. Lembrando que o quilombo era o quê? Era o lugar, né, onde os negros escravizados, quando eles conseguiam fugir, eles iam para esse lugar tentar reviver as culturas deles, até que a questão da cultura africana. E o principal que tem que entender do quilombo, que o quilombo era um sinal de resistência. Embaixo nós temos 2 líderes da música, Roberto Carlos e Alcione. Roberto Carlos dispensa comentários, né? Acho que o cantor, talvez o cantor mais conhecido do Brasil, mais de 60 anos de carreira, é um dos grandes cantores amados por muita gente. E do lado nós temos a rainha do samba, a Alcione, né? Mais conhecida também como Marrom, que é uma grande sambista, tem quase 50 anos de carreira, lá de São Luís do Maranhão, uma bela cidade lá do Nordeste. Aqui nós temos líderes do futebol. Todas listas que a gente pega para poder assistir e ver, a gente percebe que as pessoas sempre associam liderança com as pessoas do futebol. Talvez porque é o esporte mais praticado do nosso Brasil, né? Ali nós temos o primeiro, o goleiro Fábio, do Cruzeiro, é o jogador que mais vestiu a camisa celeste, né? Ele sempre aparece como um grande líder e ainda atua, joga ainda. Do lado nós temos o Ronaldinho Gaúcho, que atuou aqui pelo Clube Atlético Mineiro. Mesmo ele tendo, ele não durou tanto quanto o Fábio, o tempo que ele ficou aqui, ele foi um grande líder dentro de campo. Embaixo, dispensamos comentários, é simplesmente o atleta do século, o maior jogador de futebol da história do planeta. Conforme os estudiosos, e a gente percebe, para quem gosta de futebol, ainda não teve ninguém que chegou perto do nosso Edson Arantes do Nascimento, dentro do campo, né, no caso. E ao lado, quem disse que o futebol, né, é coisa só para homem. Mulher também está jogando, e nós temos a melhor do mundo. A Marta,
né, que já foi eleita 6 vezes melhor do mundo, está empatada ali com o Messi, ela tem alguns recordes que nem mesmo os homens conseguiram. Por exemplo, ela é a única mulher, a única pessoa que conseguiu fazer 5 gols, ou melhor, conseguiu fazer gols em 5 edições de Copa do Mundo. E também já está junto com o Klose ali como artilheira das Copas. Então, agora a gente vai entrar um pouco na questão dos líderes religiosos. Lembrando que quando a gente fala de religião, tá, a gente está falando de milhões de pessoas, de seguidores, de crenças, maneiras de ver, de entender. É algo que a gente precisa, a gente entende, dá umas pinceladas, mas o bom mesmo é a gente pesquisar e entender melhor. E o principal, que é até o tema da aula anterior, que é o respeito religioso. Aqui, para começar, a gente tem 2 religiões afro-brasileiras, né? Que é o candomblé e a umbanda. Afro-brasileiras porque tem elementos africanos, lembrando que a África é um continente, e tem elementos aqui do Brasil. Tá? A gente sabe que quando os negros escravizados vieram da África para o Brasil, trazidos à força, diga-se de passagem, né, os que chegaram vivos, porque é interessante saber que na travessia do Atlântico, África, Brasil, a estimativa de mortes está mais de 1 milhão de pessoas. Para vocês terem uma ideia, né, esses corpos, durante essa travessia, essas pessoas morriam, eles eram jogados ao mar. Tem um livro que está entre os 10 mais vendidos do Brasil, chamado Escravidão, volume 1, de um autor chamado Laurentino Gomes, parece. Ele falou uma coisa que eu fiquei muito assustado. Ele disse que os navios negreiros eles chegaram a mudar as rotas dos tubarões pelo oceano. Por quê? De tantos corpos que eram jogados ao mar durante essa travessia. É interessante a gente estar atento para isso aí. Bom, aqui nós temos 2 líderes religiosos, né? Nós temos Ialorixá e o Babalorixá, mais conhecido também como Mãe de Santo e Pai de Santo. Eles são comuns nas 2 religiões, tanto no candomblé quanto na umbanda. A moça aqui, do lado esquerdo, ela é filha, tá? Talvez de uma representante do candomblé mais famosa do Brasil, que é a Mãe Menininha de Gantóis. Ela é a filha mais nova, legítima, da Mãe Menininha de Gantóis. Vale dizer que existe no Brasil outras religiões de matriz africana também. Nós temos o tambor de Minas, lá no Maranhão, temos o batuque, no Rio Grande do Sul, temos também o catimbó. Agora a gente falando do cristianismo. Lembrando que quando a gente fala cristianismo, dentro do cristianismo tem várias denominações. Por exemplo, nós temos aqui o padre e o pastor, né? O padre até Marcelo, que passou por um período difícil, mas está melhorando. E aqui nós temos um pastor, o pastor Alex. A gente lembra, então, quando a gente fala cristianismo, engloba todas as religiões cristãs, tá? É como se fosse uma árvore. E nessa árvore tem, né? Cada galho seria uma denominação religiosa. É interessante a gente chamar a atenção para isso. Aqui nós temos um busto, né, representando o espiritismo, que o líder, no caso da religião espírita, seria os médiuns. E aqui nós temos um busto do médium mais famoso do Brasil, inclusive até mundialmente falando, ele é muito conhecido, que é o Chico Xavier, representante do kardecismo, né, que é a religião que acredita nas reencarnações. Muita gente fala que ele é doutrina, e muita gente fala que é religião. Então, acho que não precisa entrar muito nisso, é só para vocês entenderem que existe um líder, que é um médium, tá, que faz nos templos espíritas ali o seu trabalho, ele representa aquelas pessoas, seus liderados. Chico Xavier, inclusive, ele tem mais de 450 livros psicografados. Ele é muito famoso para quem é dessa religião. Aqui a gente já vai falar de outras religiões, do judaísmo e do islamismo, lembrando que o judaísmo ali é um rabino, né? Ele é o responsável pelos cultos no templo. Para a gente entender um pouco do judaísmo, eu sugiro a vocês um livro maravilhoso que se chama O Diário de Anne Frank. O Diário de Anne Frank conta a história de uma menina judia que na época da Segunda Guerra Mundial ela ficou presa junto com a família dela com outras pessoas.
confinadas. E é interessante vocês perceberem como o tempo todo ela preocupava com os estudos. Chama o Diário de Anne Frank. Ali nós temos o islamismo, né, cujo representante, geralmente, que faz as reuniões, né, é o imã. Ele é como se fosse o sacerdote ali dessa religião. Lembrando que o islamismo, né, é a segunda maior religião do mundo, só perde para o cristianismo, em termos de número de adeptos, né, naturalmente. Aqui a gente fala do hinduísmo. O hinduísmo é uma religião da China, da Índia, melhor dizendo, tá? Ela é uma religião, a terceira maior religião do mundo, e muita gente fala, não só hinduísmo, muita gente fala hinduísmos, porque são muitas formas de crer, de entender. Recentemente eu li um livro desse rapaz aqui de baixo que se chama A Autobiografia de um Yogi. Ele, quando a gente lê esse livro, dá para a gente entender um pouco a variedade de assuntos que tem no hinduísmo, é muita coisa. Esse livro tem um lance interessante, que é o livro de cabeceira do Steve Jobs, tá? Quando ele morreu, parece que quem foi no funeral dele ganhou um exemplar desse livro, chama o Diário de Yogi. Aí dá para você entender um pouco da variedade de crenças que existe na Índia. Aí no pack de vocês falam por questão do Papa Francisco, né? O Papa Francisco, a gente sabe que é um representante, né, maior da Igreja Católica, mas ele está fazendo uma espécie de uma igreja de saída. Ele está mais preocupado com o que une as religiões do que aquilo que separa. Tá? Ele é o primeiro Papa latino-americano, ele é o Papa número 266. Ele está tentando fazer, né, uma reunião das religiões procurando uma cultura de paz. E do lado dele, existe, não é uma religião, né? Naturalmente, o ateísmo, mas é interessante a gente saber o seguinte, que existem muitas pessoas que são ateus no mundo. Ateu significa não Deus. E hoje, talvez, o maior representante do ateísmo seria Richard Dawkins. Ele tem um livro muito famoso chamado O Gênio Egoísta. No final do seu patch aí, né, ele fala um pouco, novamente, sobre a questão da intolerância religiosa. Fala que o Estado de São Paulo criou uma lei para justamente combater essa questão da intolerância religiosa. A gente vai lembrar o seguinte, a gente sabe que o Estado é laico, tem lei contra as intolerâncias religiosas, contra a discriminação, o preconceito, mas o que acontece? A gente sabe que, infelizmente, esse tipo de prática vem acontecendo. Infelizmente, também, 70% de quem denuncia algum tipo de discriminação religiosa, de algum tipo de preconceito religioso, são as pessoas das religiões de matrizes africanas. Né? Então, a gente precisa entender isso. O que está acontecendo? Qual que é esse motivo? E como que isso precisa mudar? Só muda através do conhecimento. Na última aula a gente falou, a gente obtém conhecimento pelos livros, bibliotecas, pela arte e até pelas pessoas mais idosas que trazem conhecimento para a gente. E quando a gente começa a conhecer mais, a partir do momento que eu conheço, eu passo a respeitar mais. Lá no filme Matrix 1, quando o Morfeu apresentou para o Neo a pílula vermelha e a azul, o Neo escolheu o quê? A vermelha, o conhecimento. No livro que eu indiquei para vocês, lá da Anne Frank, vocês vão ver a sede que ela tinha de conhecimento. Quanto mais eu conheço, mais eu respeito e passo a entender as coisas. Né? E é interessante a gente lembrar também que se tem manifestação, se tem luta, se tem algo, as pessoas procurando manifestar, expor o seu sentimento, é porque uma coisa não está errada. E eu agradeço mais uma vez, até a próxima e tamo junto.